antes dos patrocinadores, está aqui o deputado Ayrton Lima, acompanhado de Kleber Cardoso e o Josimar, que vem conversar conosco. Deputado, muito obrigado, uma satisfação. Obrigado por abrir essa agenda e principalmente por vir ao vivo aqui. Obrigado, Tomás. Eu que agradeço, né? Coincidentemente, ontem, acho que foi ontem, né, Tony? Ele me liga e perguntando se eu poderia conceder uma audiência, uma entrevista às 7h30 da manhã. Ele falou, olha, e me descobriram que eu estou em Cachoeira do Sul, né? E eu disse, coincidentemente, eu estou aqui. E, na verdade, chegamos no sábado, eram às 22 horas, depois de uma agenda ali em Santo Ângelo, compromissos, né? E foi a 30ª audiência pública desde 2019, que estamos viajando o Estado. Foi uma proposta de campanha nossa e, enfim, quando começamos esses debates, todos fora da Assembleia Legislativa, eu sempre vinha chamando a atenção dos deputados, chamando a atenção das deputadas, dos colegas, dizendo, olha, essa pauta não é exclusiva deste deputado. Sempre procurei envolver e dizer, olha, nós temos que nos preocuparmos. Mas parece assim que não havia assim, nenhuma vontade de, olha, vamos apoiar ou vamos juntos dar as mãos. E 2020 foi crucial. E onde das audiências públicas, as pessoas diziam assim, isso aí, a gente não tem que se envolver, não temos que nos entrar na particularidade da família, do casal. Ninguém entra na particularidade. Mas olha que ranking chegou o nosso Estado. É um problema sério. Mas foi o Covid. As pessoas ficaram reclusas. E essa reclusão foi que causou isso. Absolutamente. Discordo completamente, porque isso é um problema que já estava acontecendo. Chegou nessa dimensão ao ponto que chamou a atenção das autoridades. Como que pode, em uma sexta-feira da Paixão de Cristo, horários diferentes, cidades diferentes, 5 feminicídios. 5 mulheres aqui no nosso estado tiveram as vidas ceifadas. E ao longo da Páscoa foram 10. Existem vários problemas que vêm acontecendo. Fala-se de ausências de políticas públicas, sim, e realmente há, tanto por parte do poder público municipal, estadual e federal. Agora, inclusive, o governo federal lançou feminicídio zero, porque chamou atenção, precisou essas mulheres sangrarem, precisou acontecer a mortandade dessas mulheres, suas vidas ceifadas, para poder chamar a atenção das autoridades a nível nacional, estadual e federal e municipal. Deputado Ayrton Lima, mas, na verdade, o senhor já vinha nessa caminhada há bastante tempo e mesmo esse trabalho, esse envolvimento de inúmeras comunidades, nós tivemos essa Semana Santa trágica aí, até o dia de Tiradentes, com 10 mortes. Ou seja, mesmo falando, o problema continua. Continua. Exatamente. O que ocorre? Existem conflitos, não é de interpretação. A Lei Maria da Penha ela está altamente qualificada, preparadas, as leis federais aprovadas, mas quais são os conflitos que existem? Por exemplo, nós tivemos o caso do menino Theo, que estamos chamando agora de feminicídio indireto, aqui de São Gabriel, aqui a 100 quilômetros de Cachoeira do Sul. O cidadão, para se vingar da sua ex-companheira, para se vingar dela e fazê-la sofrer, jogou a criança de cima de uma ponte. O caso daquelas 2 crianças lá da região da Serra, onde o pai tem direito à guarda compartilhada, ele pega as 2 crianças, sai, que é o direito dele, a guarda compartilhada, e vai de encontro a um veículo pesado e diz, eu vou fazê-la sofrer, ao ponto que comete um suicídio e leva as 2 crianças juntos. E olha
aqui, Tomás, uma lei federal, está aqui nas minhas mãos, de número 14, lei federal, de número 14.713, de 30 de outubro de 2023. Esta lei estabelece o risco de violência doméstica ou familiar como causa impeditiva ao exercício de guarda compartilhada. Está na lei Maria da Penha. Mas por que essa lei não é colocada em prática, Kleber? Por que, Manfusco, não é colocada em prática? Porque não há um entendimento entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porque só o juiz que pode determinar que esse agressor, que este homem violento, que esta pessoa que não está preparada, qualificada para ter uma guarda compartilhada. Ele pode, direito dele direito dele de ver os seus filhos, as suas filhas, mas ele não está em condição psicológica. Porque na cabeça dele está uma única coisa: eu tenho que fazer ela sofrer, eu tenho que me vingar. Então que seja visto esse direito, mas na presença de uma autoridade da segurança. Só resgatando aqui, deputado, para a população, depois dessa Semana Santa aqui, foi há pouco tempo, mas a segunda-feira do dia feriado de Tiradentes e as 10 mortes de mulheres, nós tivemos desdobramentos em nível de governo do Estado. O delegado Sodré tentando, provavelmente, fazer com que a máquina pública da Polícia Civil fosse mais efetiva, se excedeu na crítica aos colegas, e principalmente às colegas que trabalham em delegacias que defendem as mulheres, delegacias da mulher, né, e acabou sendo acusado de assédio moral contra a mulher. Ou seja, ele produziu uma violência e foi retirado do cargo, pediu até a aposentadoria, porque tinha tempo, e foi substituído na chefia de polícia do Estado. Mas, nesse desdobramento, foi aberto também a possibilidade de conseguir medidas protetivas via online, pelo computador, pela internet, né? E me chamou a atenção que as primeiras 3 semanas, né, em que houve essa facilidade, 701 solicitações de medidas protetivas foram feitas via site. Olhem bem, isso tudo posterior a essa tragédia de 10 feminicídios da Semana Santa. Então, quer dizer, nós caminhamos em sentido contrário. Outra coisa, a estatística nacional, não sei se nós somos melhores de estatística, nós registramos mais, ou se efetivamente nós somos muito mais violentos. Mas a média de pedidos de proteção e de denúncias de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul é o dobro da média nacional. O dobro. Quer dizer, ou, insisto, os outros estados registram essa violência, ou nós somos os gaúchos, né, os homens gaúchos, ou uma parte dos homens gaúchos, são os trogloditas, são pessoas que não são civilizados e não têm equilíbrio. O que eu observei dessas audiências públicas, olha só, que começamos pelo município de Itaqui, na fronteira. A gente sabe que o gestor municipal, da competência dele, de autonomia dele, nomear na coordenadoria da mulher a pessoa a quem assim ele achar aprazível, da sua confiança. E lá, inclusive, foi o primeiro episódio que aconteceu, em plena audiência pública, a Câmara Municipal estava lotada, e foi liberado, inclusive, os colégios, os alunos para participar. E houve uma denúncia de 2 vereadoras em plena audiência pública, em que o prefeito, isso foi em 2019, havia nomeado 2 homens na coordenadoria da mulher, e os 2 homens enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, ali já começamos a detectar problemas em que iam se desencadeando cada lugar, em cada município, não houve nenhuma audiência semelhante à outra. Encontramos aqui, por exemplo, pertinho aqui de Cachoeira do Sul, nós fizemos uma audiência pública, foi uma excelente audiência, em Santa Maria, um trabalho constituído de rede
perfeito, excelente, porém cada um trabalhando de forma individual, onde o próprio magistrado ele fez a reclamação dentro da audiência pública. Então, tem uma série de situações em que cada município é uma realidade, em cada lugar. Já tivemos aqui, por exemplo, pertinho aqui de Cachoeira também, em São Gabriel, um trabalho muito bem constituído, onde o agressor denunciado, ele é recolhido e depois levado à presença do magistrado, e o magistrado dá para ele duas opções. Lá existe uma ONG de reeducação deste homem. Como conviver em família, como conviver em sociedade. E o magistrado coloca à disposição dele. Se ele quer permanecer recolhido ou se ele quer participar desta ONG. 99% dos homens, eles optaram participar, frequentar, é acompanhado pelo fórum do município, se ele está indo nas aulas, nas reuniões de reeducação. E 99% teve a sua recuperação. Então, existem ainda muitas falhas. Temos a ausência de mais efetivos dentro da Polícia Civil, das delegacias das Margaridas. Olha só, de 497 municípios, nós temos 14 delegacias da Sala das Margaridas. Pois é, deputado, é justamente o que eu ia lhe perguntar. A Sala das Margaridas Cachoeira é um dos poucos 14 municípios que tem a Sala das Margaridas. Exatamente. Na delegacia de polícia para atender especificamente a mulher numa situação de violência. Ela fica vulnerável, Thomas. Quando essa mulher ela chega na delegacia, a expectativa, a esperança dela é encontrar o quê? Apoio. Tá, e quando chega até a ser atendida, mas para onde essa mulher vai ser levada? Para onde essa mulher? Tem casa de apoio? Pois é, a rede completa. Aonde fica a rede completa? Exatamente, vai levar essa mulher para onde? Quer dizer, é um sincronismo que tem que haver. O que eu vejo também, o que eu percebi nas audiências públicas, foi a ausência de participação da comunidade. Parece que agora a comunidade acendeu, porque as últimas audiências públicas que eu fiz aqui em Santana do Livramento, estava lotada a Câmara Municipal. Foi 2 horas de debate, o povo, a comunidade estava presente. Como agora também em Santo Ângelo, nós chegamos sábado aqui lá de Santo Ângelo, na sexta-feira, onde nós realizamos a audiência pública, a comunidade estava presente. Mas as audiências anteriores, nós sentimos a ausência de gestor municipal, até mesmo de vereadoras, sentimos a ausência de autoridades que têm o poder na mão, que têm a Constituição nas mãos, que tinha que estar lá presente para nós debatermos. Nenhuma das audiências, eu sempre digo, ela não tem cunho político. Aqui não é a bandeira de um partido, aqui não é um deputado, aqui é a comunidade. A gente provocou e tem provocado, inclusive eu tenho mais 2 para fazer. A próxima vai ser aqui, dia 29 de maio, aí em Rio Pardo, e esperamos que a comunidade de Rio Pardo esteja presente, as autoridades estejam presentes, e depois nós estaremos realizando a outra em Dom Pedrito. E aí encerra o ciclo e sai um relatório? Como é que funciona? Tomás, nós vamos continuar. Eu confesso, olha, no meio do caminho, eu queria desistir. Não por falta de apoio da Assembleia Legislativa, não. Não de falta de apoio, que eu sou da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos há 7 anos. Não por falta de apoio dos presidentes que por lá passaram desde 2019. Sempre a Assembleia deu apoio, sempre a estrutura da Assembleia deu apoio para a realização destas audiências públicas. Porém, mas achavam que isso aí era um segundo plano, um terceiro plano para o município. Isso é uma honra. Realizamos aqui, em Cachoeira do Sul, uma audiência desta. Pergunto-me se estava lá presente. A comunidade não estava. Então, é isso que eu venho falar. Agora, precisou, volto a dizer, acontecer o que aconteceu e que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E nós vamos simplesmente nos silenciar, nos calar.
Eu estive em Tóquio, no Japão. Eles praticamente zeraram a violência no Japão. Ainda tem seus problemas, mas o que fez? A Autoridade de Segurança Pública do Japão fez um trabalho, olha só, muito importante, bairro por bairro, comunidade por comunidade, e deu para a comunidade essa autonomia, a autoridade. Quando vocês ouvirem o grito de alguma mulher, alguma coisa atípica, toda a comunidade vai lá em peso naquela residência saber o que está acontecendo, saber o que está ocorrendo. Ontem mesmo, eu vou me limitar a citar o nome da pessoa, ela conversava comigo aqui em Cachoeira do Sul, dizia que ela morava aqui num prédio aqui, em que uma mulher estava sendo agredida e praticamente pedindo socorro, e no prédio ninguém se manifestou. Ela foi lá e bateu na porta. Ei, o que está acontecendo? Aí silenciou aquela agressão à mulher. Mas uma pessoa dentro de um prédio. Eu morei dentro de um condomínio também, onde a mulher estava sendo agredida às quase 3 horas da madrugada. Eu tive que ir lá, saber o que estava acontecendo. Mas uma pessoa. A comunidade, então, lá no Japão, eles têm, inclusive, autoridade de dar voz de prisão até para aquele cidadão, e chama a polícia para aquele cidadão ser detido. Eu estive em Lisboa, Portugal. Lá é tolerância zero. Tolerância zero. Eu vi agora o governo federal lançou feminicídio zero. Mas se não houver envolvimento, a lei das autoridades, da comunidade, investimento em políticas públicas, isso vai continuar acontecendo. E não é o que nós queremos ver o nosso Estado, o quinto Estado, mais violento. Como você disse, será que os homens aqui são tão violentos assim? É preciso haver e levar esse debate para onde? Para as escolas, universidades, para dentro das instituições religiosas. Nós lançamos uma campanha, você sabe que sou pastor, nós lançamos dentro da nossa instituição, da Igreja Quadrangular, um projeto chamado Você Tem uma Voz, Mulher. Você tem uma voz. Mais que exista o aconselhamento do padre, do sacerdote, do pastor, mas existem, cada ser humano é um ser humano. Tem pessoas que elas têm uma estrutura para poder aguentar uma pressão, uma cobrança, tem outros que não têm. Então, há um problema na nossa volta diante dos nossos olhos. Existem homens que, por exemplo, lá na audiência pública de Erechim, a juíza foi à tribuna, chegou ao meio da sua fala, ela era palestrante, e a juíza disse: olha, pessoal, deputado, não me entendam mal, eu vou sair aqui em defesa dos homens. A juíza: eu vou sair aqui em defesa dos homens. Os homens têm alma, os homens têm coração, os homens choram, os homens têm sentimentos. E ela falou por que ela saiu em defesa dos homens. Não contra as mulheres, mas que o homem precisa ser tratado. O homem precisa, ele tem problemas, ele tem crises depressivas. O homem, ele age de um impulso que depois que ele cometeu o ato, é que vai ao arrependimento. Então, esta situação, são inúmeros casos. E eu venho, hoje tem inclusive lei estadual de minha autoria, onde a mulher que é retirada de casa por causa do agressor, e levada para um abrigo, e ela tem o direito de levar a transferência dos seus filhos para mais próximo de ela estar. Outro problema que nós percebemos, a questão das tornozeleiras. 15% dos agressores estão usando tornozeleira. Por quê? A Brigada Militar, a Polícia Civil não tem autorização para colocar a tornozeleira nesse agressor, só com autorização do judiciário, do magistrado. Eu não quero entrar nesse mérito, nessa questão do Fernando Sodré, um grande chefe de polícia, eu conheci pessoalmente. Eu acho que houve ali por parte de um debate, de uma discussão interna, e ao mesmo tempo cobrando ou
não posso precisamente dizer o que houve, mas é muito cobrado. O secretário de Segurança Pública, que é muito meu amigo Sandro Caron, o comando também da brigada, eles são cobrados, o comando da Polícia Civil, eles são cobrados. A delegada, por exemplo, Nadine, que hoje é deputada, minha colega, ela foi uma das minhas maiores incentivadoras desde 2019. Ela nem era deputada, era chefe de Polícia Civil. E a Nadine, quando eu conversei com ela que nós íamos levar essas pautas, Kleber, para discussão pelo Estado, ela disse: deputado, vai, que você vai encontrar apoio em mim. E uma das coisas, Toné e Tomás, eu sou muito perguntado pela imprensa por quê. Por sinal, vai sair uma matéria nossa agora na RBS, não sei se hoje ou amanhã, que vai haver um debate. E por que o senhor, como homem, saiu em defesa desta pauta, desta causa? Porque eu vi isso acontecer na minha família. Eu vi isso acontecer na família de tantas e tantas outras pessoas. E por isso que nós saímos a provocar esse debate, chamar a atenção. E nós não vamos parar. Enquanto eu estiver como parlamentar, deputado, ou mesmo que não esteja, eu vou levar esse assunto. Até que a gente alcance o patamar mais alto. Qual é o patamar mais alto? Erradicar essa violência. Muito acabar bem. com isso. Deputado, nosso tempo é limitado, o nosso convidado das 8 já está aqui, mas eu quero agradecer muito a sua disposição. E vamos aqui que ó, a Loreni está na audiência, tá, deputado? Roberto Bastos, Teco Fagundes, Laureci Luz mandando um abraço para o senhor, deputado. Obrigado. Tá? Laureci Luz e o Patrick Santos, o pessoal aí que nos acompanha nas redes sociais, acompanhando essa conversa que o senhor teve aqui conosco. Muito importante, mas eu não quero deixar batido a presença do Kleber Cardoso Também. aqui. Bom dia, Kleber. Eu sei que a voz é do deputado, mas, por favor. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite ao deputado e a mim, e poder acompanhar o deputado é um motivo de orgulho, de honra, poder estar hoje assessor há 6 meses dele e vendo o excelente trabalho que ele está desenvolvendo, Toné. Eu acho que eu resumo muito bem isso, me sinto representado enquanto ex-gestor público de poder estar trabalhando ao lado de um homem que defende essa causa tão importante e que nos últimos dias aí tá cada vez maior esse debate. Eu acho que isso tem uma força tremenda porque é o Estado todo discutindo esse assunto, né? Exatamente, Kleber. E, aliás, na presença do deputado aqui, na Rádio Vale, nesse primeiro programa de jornalismo do dia, que é o nosso aqui, das 7 às 9, quero dizer que que os demais deputados da Assembleia têm que agradecer o deputado Ayrton Lima, porque ao fazer meses a fio essas inúmeras audiências, não ficou, depois daquela tragédia da Semana Santa, né, não ficou aquela cobrança. Bom, mas os deputados não fazem nada. Vêm fazendo. Imagina se não tivessem feito, se não fossem proativos como o deputado. E ele explicou bem, porque ele, com a experiência pessoal que tem, o deputado Ayrton Lima, ele se sentiu obrigado a usar a influência da Assembleia Legislativa para que o debate em relação ao feminicídio, agressão da mulher, enfim, o cumprimento da Lei Maria da Penha, fosse efetivo no Estado gaúcho. Então, parabéns, deputado. Antônio, obrigado. Olha, outra coisa que, inclusive, estou com 2 audiências marcadas, as 11 deputadas, junto comigo em conjunto, querem uma audiência com o governador e uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça em relação àquela lei que não é aplicada e ao governador a volta da recriação da Secretaria Estadual da Mulher. Ela foi extinguida na época do governo Sartori. E agora está sendo solicitada, talvez naquela época não precisava ou não havia tanta necessidade, mas agora estão sendo provocada a recriação da Secretaria Estadual da Mulher. Mas vai caber ao governador Eduardo Leite ele determinar a recriação ou não. E eu, na minha opinião, vejo de grande necessidade, sim, porque está aí e precisamos dar uma resposta à sociedade.